Antes de orarmos, faça uma pausa consciente. Este é o momento para silenciar o coração e permitir que Deus fale primeiro. Existe uma batalha acontecendo dentro de você que ninguém mais consegue ver por completo. E, se você for sincero, ela acontece com frequência. Uma parte do seu coração deseja agradar a Deus, viver em pureza e caminhar na verdade. Mas outra parte insiste em puxar para o que é mais fácil, confortável e centrado em si mesmo. Essa luta não é sinal de fraqueza espiritual. Ela faz parte da caminhada cristã. Entender isso traz clareza, não culpa. A carne é essa natureza antiga que todos nós carregamos, uma inclinação que não precisa ser ensinada para desejar o que desagrada a Deus. Mesmo amando Jesus, mesmo servindo, mesmo fazendo coisas certas, essa velha natureza tenta se levantar com impaciência, orgulho, desejos desordenados, ira e necessidade de controle. Por isso, crescimento espiritual não é apenas mudar comportamentos externos. É permitir que o Espírito Santo governe o interior. Quando ele assume comando, nossos desejos começam a ser confrontados e transformados. Se essa verdade descreve o que você vive hoje, escreva nos comentários amém. Eu entendo essa luta como um passo de sinceridade diante de Deus. A palavra de Deus nos ensina que não somos transformados apenas pela força de vontade, mas pela renovação da mente. Isso significa que Deus não começa apenas mudando o que fazemos, Ele começa mudando a forma como pensamos, desejamos e reagimos. Muitas batalhas se parecem externas, na verdade, nascem dentro da mente e do coração. Todos os dias somos expostos a pensamentos que tentam nos afastar do propósito de Deus. Pensamento de comparação, impureza, desânimo, ansiedade e orgulho. Se não forem tratados, eles se tornam desejos. E quando os desejos não são entregues a Deus, acabam nos conduzindo para decisões que geram culpa e distância espiritual. Mas há uma boa notícia. Deus não nos chama para lutar sozinhos contra isso. O Espírito Santo atua exatamente nesse lugar interno, onde ninguém mais vê. Ele ilumina pensamentos, confronta intenções e nos conduz para um caminho de liberdade. Não é um processo instantâneo, mas é um processo real e cheio de graça. Quando você se apresenta diante de Deus com sinceridade, Ele não rejeita. Ele acolhe, corrige e transforma. A renovação da mente começa quando você, para de esconder suas lutas, se passa a levá-las para o Senhor em oração. Se você deseja uma mente renovada por Deus, escreva nos comentários: Senhor, renova minha mente. Deus trabalha na raiz antes de tocar nos frutos. Muitas vezes pedimos para Ele mudar situações, remover tentações ou facilitar o caminho. Mas o Senhor deseja primeiro tratar o interior. Porque quando o coração é curado, as escolhas começam a mudar naturalmente. Uma mente renovada passa a desejar o que antes parecia difícil e rejeitar o que antes parecia atraente. Existe um descanso quando entendemos que pureza não nasce do esforço humano, mas da intimidade com Deus. Quanto mais tempo passamos na presença dEle, menos espaço sobra para aquilo que nos afasta. A luz do Senhor não apenas revela o que precisa ser ajustado, ela também cura, fortalece e direciona. Talvez você esteja lutando contra pensamentos repetitivos, desejos que retornam ou hábitos que parecem difíceis de abandonar. Isso não significa que Deus desistiu de você. Significa que Ele está te conduzindo com paciência e graça. O Senhor não tem pressa em te expor, Ele tem compromisso em te transformar. Cada vez que você escolhe orar em vez de ceder, confiar em vez de fugir e permanecer em vez de desistir, algo está sendo alinhado dentro de você. Deus está formando uma nova mentalidade, um novo padrão e um novo coração. Se você crê que Deus está trabalhando dentro de você, escreva nos comentários: Deus está me transformando por dentro. A renovação da mente acontece de forma diária. Não é um evento isolado, é uma decisão constante. Todos os dias somos convidados a escolher o que vamos alimentar dentro de nós. Aquilo que ocupa a mente, aos poucos, começa a governar o coração. Por isso, Deus nos chama para uma vida de vigilância e dependência. Existem dias em que a batalha parece silenciosa, mas intensa. Ninguém vê, ninguém percebe, mas dentro de você é uma luta acontecendo. E é exatamente nesse lugar secreto que Deus age com mais profundidade. Ele fortalece a consciência, ajusta os pensamentos e gera sensibilidade espiritual. Quando você se enche da palavra, a mentira perde força. Quando você se aproxima de Deus em oração, os desejos desordenados perdem domínio.
A presença de Deus não apenas corrige, ela substitui. Onde antes havia confusão, Ele estabelece clareza. Onde havia culpa, Ele derrama graça. Não se condene pelos pensamentos que tentam surgir. Leve-os a Deus. Ele não rejeita quem se apresenta com sinceridade. O Senhor transforma aquilo que é entregue. A mente renovada não é perfeita, mas é guiada pelo Espírito. Se você deseja viver essa renovação diária, escreva nos comentários: eu escolho renovar minha mente em Deus. Quando você começa a andar no Espírito, algo poderoso acontece dentro de você. As mesmas situações que antes te derrubavam começam a perder força. Não porque você se tornou mais forte sozinho, mas porque aprendeu a depender de Deus antes de reagir. O Espírito Santo passa a alertar, direcionar e fortalecer você no momento certo. Muitas quedas acontecem não por falta de fé, mas por falta de vigilância. Por isso, Deus nos chama a estar atentos, sensíveis e conectados. Ele sempre oferece uma saída, mesmo quando a tentação parece grande demais. A diferença está em ouvir e obedecer rapidamente. Às vezes, a obediência vai custar conforto, vai custar orgulho, vai custar explicações, mas sempre vai gerar vida. Deus nunca nos chama para abrir mão de algo sem nos entregar algo maior em troca. O que Ele remove, Ele substitui por algo que edifica. O Espírito Santo não nos empurra com culpa, Ele nos conduz com amor. Ele não grita, Ele orienta. Ele não humilha, Ele restaura. Quanto mais você aprende a andar com Ele, mais fácil fica reconhecer sua voz no meio do barulho. Se você deseja ser sensível à voz do Espírito e obedecer sem resistência, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia meus passos. Agora, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti em oração, não confiando na nossa própria força, mas totalmente dependentes da Tua graça. Obrigado porque o Senhor não apenas nos chama para uma vida santa, mas também nos capacita a vivê-la. O Senhor conhece cada luta silenciosa, cada pensamento oculto, cada desejo que ainda precisa ser transformado. Pai, nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que tem tentado nos afastar da Tua presença. Nós não queremos mais viver com o coração dividido. Queremos um coração inteiro, rendido e sensível à Tua voz. Cria em nós um coração limpo, renova uma mente firme e estabelece dentro de nós um espírito obediente. Espírito Santo, governa nossas decisões, nossas palavras, nossas reações e até nossos pensamentos. Ensina-nos a reconhecer a tentação logo no início e a escolher a obediência antes que o erro cresça. Dá-nos força para dizer não ao pecado e coragem para correr em direção à Tua presença. Pai, restaura aquilo que foi enfraquecido, cura as feridas antigas e fortalece o que estava prestes a desistir. Que nossos desejos sejam alinhados com os Teus. Que a nossa mente seja renovada pela Tua verdade. Que nossa vida reflita cada vez mais o caráter de Cristo. Nós recebemos o Teu perdão, a Tua limpeza e a Tua direção. Seguimos em frente livres, fortalecidos e firmes, confiando que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo agora e seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa.